Boa noite, gente. Que bom estar aqui mais uma vez, partilhando um pouquinho sobre este assunto que nos é tão caro. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, Bruna, olá, Milena. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais este momento. Hoje é a nossa última live, gente. Então, infelizmente, a gente encerra hoje com a Vivi, falando um pouco sobre direitos humanos e maré. Então vão chegando aí, o Instagram já está informando que nós estamos ao vivo nesta hora para conversar um pouco sobre direitos humanos e maré com Viviane Santos do Luta pela Paz. Então sejamos todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Bom, eu me chamo Evelyn, estou graduando em Pedagogia pelo FRJ, sou extensionista do CRMM, e hoje, aceitei a proposta da equipe para mediar essas 3 lives que nós tivemos aí ao longo dessas semanas, Foram 3 semanas pensando as questões dos 16 mais 5 dias de ativismo. No primeiro nós falamos sobre mulher negra. Oi, Érica, boa noite. Falamos sobre mulheres negras e violências. No segundo tema, nós falamos sobre políticas públicas e violências de gênero. E hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e maré. Então, nós vamos conversar hoje com a Viviane Santos, ela é do Luta pela Paz. Ela vai estar conosco, partilhando um pouco desse trabalho que ela desenvolve na Maré. Enquanto... Não vou falar, gente? Para deixar um gostinho de quero mais, Não dá para falar tudo também. Ela vai dizer quem ela é, para que ela veio, uma mulher maravilhosa. E vai estar esta noite com a gente, partilhando um pouco sobre essa questão dos direitos humanos. Já pensando que o dia 10 de dezembro é o Dia Internacional... Deixa eu aqui fazer uns ajustes. É o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, nós vamos partilhar um pouquinho sobre este tema que também nos é tão caro, Então, vamos aguardar aí. Deixa eu ver se a Vivi já se encontra aqui conosco. Peraí. É o tal do ao vivo, gente. Só um minuto. Vamos lá. Vamos aguardar a Viviane para poder a gente conversar um pouquinho. Nós tivemos aí na primeira live Josi. Nós tivemos a Josi. Na segunda live, Josi, que é uma educadora, da Bahia. Na segunda live, nós tivemos a Érica, que também é uma das nossas coordenadoras no CRMM. Então, ela esteve conosco na segunda live falando sobre políticas públicas e violências de gênero. E agora, nós vamos ter a Viviane falando sobre direitos humanos e maré. Vou aguardar aqui a Viviane entrar para a gente poder chamá-la. A Viviane já está conosco? Viviane Santos? Chamar aqui para ver se é ela, gente. Vivi, se você estiver por aqui, se você estiver ouvindo essa live... era para dar um oi. Ótima, maravilhosa. Vou te chamar. Linda, boa noite! Boa noite, Evelyn. Deixa eu só consertar aqui, que eu vi que tá cortado, A gente fica metadinha mesmo, não tem... Você chegando um pouquinho para trás, dá para... Pronto. Tá ótimo, maravilhosa. Boa noite, Vivi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, tá? Quero agradecer também a presença aí do pessoal que está assistindo, principalmente as alunas, jovens mobilizadoras da Luta pela Paz, que estavam até aqui no privado perguntando: e aí, Vivi, começou? Eu falei: calma, gente. Começamos. Obrigada pela presença de todo mundo e espero que esse bate-papo que a gente vai ter, possa aí estar trazendo alguns elementos para a gente pensar, enfim. É o início de uma reflexão, Evelyn? Verdade, Vivi, falou tudo. É o início, Porque, assim, esse projeto que nós fizemos não vai dar conta de toda a discussão que é bem acalorada nesse sentido, Não tem como a gente, que é bem
cara, no caso, né? Então não vai dar conta de tudo. Então a gente precisa mesmo estar em constante debate, em constante discussão para poder saber cada vez mais sobre esses temas. Sobretudo pensando os 16 mais 5 dias de ativismo, que muitas pessoas não conheciam a proposta da campanha. Então, quando a gente faz esse projeto de lives e traz essas questões e traz vocês para debaterem, já é uma maneira de publicizar tudo isso, né? Então, Vivi, vamos começar então, que a gente está aí nesse movimento. Boa noite você que está aqui conosco. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Seja bem-vinda, Vivi. Muito grata por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser uma noite muito rica e muito maravilhosa de partilha com você. Então, gente, já fica aí ligadinho, coloca seus comentários. Caso precisem de algum atendimento, precisem conversar com a gente do CRMM, as meninas da equipe vão colocar aí os nossos telefones, tá? A gente tem atendido de maneira remota, então a gente está com acesso não só remoto, mas também pelo WhatsApp. Então, se vocês precisarem de ajuda, precisarem de algum auxílio em relação à violência contra a mulher, a gente está aqui para poder apoiar, tá bom? E aí o pessoal da equipe vai colocar aí os nossos telefones. Bom, Vivi, vamos começar então a nossa live. Já começamos, né? Já começamos a partilha. E aí, eu gostaria, Vivi, que você se apresentasse, falasse quem você é, falasse um pouquinho da sua história enquanto Viviane Santos do Luta pela Paz. Certo, Evelyn. Meu nome é Viviane Carmen, para quem não me conhece, né? Mas eu tô feliz que eu tô vendo umas pessoas conhecidas. Douglas, lá de Minas Gerais. Obrigada. Lá de Ouro Preto. Enfim, meu nome é Viviane Carmen. Eu sou uma mulher preta, né? Natural do município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Sou filha caçula da Dona Maria Alcina e senhor Valdeci José, um casal preto natural do estado de Pernambuco, que vieram para o Rio de Janeiro, lá pelos seus 20 e poucos anos de idade, para acessar o mercado de trabalho, Evelyn. Na busca daquele tão sonhado sonho, né, que a gente escuta falar do pessoal do Nordeste, de ter uma vida melhor aqui no Rio, né? Então, eu sou fruto dessa imigração nordestina. Minha mãe era empregada doméstica e, infelizmente, morreu bem jovem, aos 46 anos, né? E não pôde ver a filha formada, mas eu acredito que, né, a gente acreditando na questão da ancestralidade e da espiritualidade, eu sei que ela está me vendo, de onde ela está. E meu pai, né, seu Valdeci, hoje ele tem 70 anos, trabalhou até seus 69, lutando muito porque não queria, né? Hoje está com 70 anos, firme, forte, um sobrevivente, né? De tantas mazelas que a gente vê, principalmente para o nosso povo preto, né? Então, eu venho dessa história, né? Dessa família, e obrigada aí pelo convite. Nada, querida, que isso. Mais uma mulher negra, forte, potente, né? Autora de suas falas, de suas vivências, de suas experiências, partilhando aqui com a gente. E pensando aí em direitos humanos e maré, Vivi, qual é o seu envolvimento com esse tema? Certo, certo. Antes de chegar na maré, né, eu fiquei pensando, né, como que eu me apresentaria tudo e achei interessante eu fazer um resgate da minha história, né, porque eu fiquei pensando, ora, a minha atuação com essa temática, ela é anterior, né, anterior à chegada na maré, e anterior, inclusive, com a minha inserção na universidade. Então, achei legal pensar um pouquinho nisso, para quem está assistindo, a gente poder perceber que quando a gente fala de direitos humanos, ele está no nosso cotidiano, né? Direitos humanos fazem parte do nosso cotidiano, né? Então, quando eu trago a história da minha família, a história de como eu chego na Terra, isso tem a ver com direitos humanos também, ou a falta deles, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Então, eu me formei em serviço social, tá? Pela Universidade Federal Fluminense, UF, em Niterói, no ano de 2002. E aí, ainda na universidade, com a militância no movimento estudantil, e claro, também no contato com as disciplinas do curso de serviço social, que é uma profissão que provoca e tem como um dos seus princípios a defesa intransigente dos direitos humanos, que eu pude ter contato, né, e aprofundar essa inquietação em relação a diversos temas que envolvem as desigualdades sociais, né? Mas assim, eu quero deixar registrado
que antes da minha entrada na universidade, né, eu fiz parte de um movimento da Igreja Católica, né, que tinha o viés a teologia da libertação. Então, eu sou fruto também do Grupo Jovem Unipaz, lá no Coelho, em São Gonçalo, né, através da Igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro onde eu morava. E os jovens que promoviam esse trabalho com a gente, e isso eu estou falando aí dos meus 15 anos de idade, e seguiam a teologia da libertação, né, que é uma linha da Igreja Católica que prioriza a defesa dos pobres, que prioriza que a igreja tem que, sim, se envolver com questões sociais e violações de direitos. Então, desde essa época, né, eu já circulava nesse universo e já começava também a pensar nessas questões. Eu falo que eu tenho orgulho, né, de ter feito parte dessa história, e inclusive foi através desse movimento que eu participei de uma primeira caminhada de sem terra da minha vida, né, lá em São Gonçalo, que eu nem sabia direito o que é isso. Então, assim, eu venho dessa história, eu acho importante reforçar isso, né? Eu até coloquei aqui alguns agradecimentos, agradecer a Jailza, a Luciane, Silvana dos Anjos, Silvana Oliveira, o Kleber, o Naufer, o Jorge e tantos outros jovens daquela época que abraçaram não só a mim, mas outras amigas minhas, né, que morávamos num município que nem tinha saneamento básico, mas que a partir do contato com essa história, com essa militância, a gente pôde sonhar em ingressar na universidade e principalmente ter apoio, né, porque a gente teve apoio desse grupo de jovens que na época, né, alguns já faziam parte de universidade, ou então alguns já tinham tentado mais de 10 vezes ingressar na universidade, ainda não tinham conseguido, mas eles, de certa forma, apoiaram a gente, inclusive para a gente entender esse universo que era o vestibular, né? De inscrições, de tentativa de isenções para quem não tinha grana. Então, assim, eu sou fruto disso, né? Desse apoio e dessa construção de redes, que tem a ver também com direitos humanos. Mas aí, voltando para a questão da universidade, né? Pensando também como que eu atuo enquanto profissão, em relação a isso, eu trabalhei na área de saúde, tá? Eu fiz estágio durante muito tempo no programa de saúde reprodutiva do Hospital Universitário Antônio Pedro, lá em Niterói. Tanto como a estagiária, mas como profissional também. Eu trabalhei no Antônio Pedro de 2005 a 2008, né, como assistente social da maternidade, e fazia parte também, Evelyn, do programa SOS Mulher, que é um programa que tem lá no hospital que atende mulheres vítimas de violência, principalmente a questão do estupro, né? E nessa época, o Antônio Pedro era uma das referências ali na região para atender mulheres vítimas de estupro na região. Hoje, que bom, né, que a gente conseguiu ampliar, né, as políticas públicas, a questão do atendimento, que a gente já percebe que as instituições de saúde como um todo devem atender a mulherada. E aí, quando eu saio dessa atuação na saúde, eu venho para Maré, né? Então, para quem não conhece, a Maré é um complexo de 16 favelas localizado no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos não, ali na região da Avenida Brasil, linha vermelha e linha amarela, é um complexo de 16 favelas. Atuo lá numa instituição chamada Luta pela Paz, que atende crianças e jovens, localizada na favela Nova Holanda, né? Então, desde 2008 que eu tenho essa atuação na Maré. Tive também atuação na rede de desenvolvimento da Maré, trabalhando com grupos de famílias, grupos de mulheres, grêmio estudantil. E atualmente eu sou mestranda do NEP, né, que é o Programa de Políticas Públicas e Direitos Humanos da UFRJ. Tem especialização também em Gênero e Sexualidade pela UERJ e também em Gênero e Sexualidade e Direitos Humanos pela Fiocruz. Então, essa é a Viviane e a minha aproximação com o tema. Entendi. Gente, que mulher, né? Eu fiquei até assim, que aqui sem fala. O que eu vou conversar com essa mulher, gente? Maravilhosa, diva, maravilhosa. É sobre isso, né? A gente está o tempo todo aí, não só em atualização, mas pensando isso para articular nos espaços. Porque a gente tem uma gama de conhecimentos, né? E a Vivi, ela está fazendo isso de uma forma esplêndida. Então, gente, aproveitando esse momento, esse pequeno gap aqui,
vou te pedir para você clicar bastante no coraçãozinho, porque essa live precisa ficar registrada no algoritmo, que ela é mega importante. Vocês viram aqui quem é Viviane, né, gente? Viviane Carmen maravilhosa. Então, por favor, clica aí no coraçãozinho para poder informar para o algoritmo, para poder divulgar essa live bastante. E também vou te pedir para você compartilhar esse aviãozinho. Você clica no aviãozinho e manda aí para os seus amigos, vai chamando mais um. Se cada um chamar mais um, vai poder assistir e participar e pensar junto conosco, sobretudo com a Viviane, a respeito de direitos humanos. Porque a trajetória dela, né, como a gente fala na ancestralidade, os nossos passos vêm de longe. A trajetória de Vivi, gente, ó, vem de longe. Então, compartilha aí para todo mundo ficar ciente dessa live. Viviane, então, pensando aí nessa potência, né? Como disse a Érica, mulher potente. Bota potente nisso, Érica. E pensando aí nessa potência que é o espaço da maré, pensando em você nesse espaço, pensando no seu olhar, como espaço de violação de direitos, como você pode perceber ou falar um pouco sobre isso? Gelou. Certo, Evelyn. Você tá me ouvindo? Para mim, tá tranquilo. Tá funcionando, tá? Na verdade, assim, agradecer e dizer que, na verdade, o que eu sou, né, tem a ver com essa construção coletiva, né? Eu tô me fazendo ainda, me construindo enquanto pessoa, e o contato, né, com os usuários, com as jovens, na minha intervenção profissional, no dia a dia, isso vai me construindo e me compondo. Então, eu sou uma mulher preta em construção, uma mulher preta periférica em construção, e dividir espaços com você, né? Eu tô vendo aqui que a Leila Guidorene entrou, que é também uma referência que eu tenho. Isso me compõe enquanto pessoa, né? E provocando essas temáticas. Mas vamos lá. Você perguntou sobre violações de direitos humanos. Amanhã completam 72 anos, né? Da Declaração de Direitos Humanos. Amanhã não, dia 10. Eu tô achando que hoje é dia 9. Dia 10 de dezembro, 72 anos da Declaração de Direitos Humanos. E quando eu estava pesquisando um pouco, né, sobre o que são direitos humanos e olhando a própria declaração, eu falei assim, gente, eu acho importante a gente falar, né, pensar um pouquinho antes de falar de violações de direitos, a gente pensar o que seria de direitos humanos, né? Então, consultando o documento, que é um documento, se a gente ficar só nele, parece que é o mundo ideal, né? Quando fala que todos os homens, todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. Olha que coisa legal, né? Só que, infelizmente, no dia a dia não é isso que a gente percebe, né? Pelo contrário, o que a gente percebe é que a construção de direitos humanos é uma construção que se dá no dia a dia, no cotidiano, e através de muita luta, de muita briga. O fato da gente ter um documento formalizado por várias nações, escrito, isso não define que, de fato, os grupos sociais, eles têm direitos. E principalmente quando a gente pensa nesse recorte de classe, recorte racial, recorte de gênero. Existem muitos grupos ainda no mundo, né? Pelo contrário, sem direitos. É como se os direitos desses grupos fossem não ter direitos. Então, quando a gente fala de direitos humanos, violação de direitos humanos, é importante a gente pensar que hoje ser militante de direitos humanos é denunciar a ausência de direitos, né? Desses não direitos. E provocar também que humanos têm direitos hoje. Né? É uma questão também que a gente precisa pensar, porque, ora, 72 anos de uma lei, mas que, de fato, a gente que está na ponta, principalmente eu sou assistente social, a gente vê que existem muitas coisas ainda a serem construídas. E aí, para pensar, para fundamentar um pouquinho, né, sobre a questão desse conceito de direitos humanos, eu trouxe 2 autores para a gente pensar, tá? Que discutem e refletem direitos humanos. Um é o Joaquim Herrera Flores, né, que é bem conhecido aí na área de direitos humanos, que ele fala o seguinte, que direitos humanos é um conjunto de práticas sociais, institucionais, econômicas, políticas e culturais defendidas pelos movimentos sociais em sua luta diária para terem acesso igualitário e não
hierárquico, né? Então, uns têm mais direito que o outro, sem hierarquia, as diversas necessidades da pessoa humana. Olha, então o que ele está falando para a gente? Que mais do que alguns países, né, definirem que, olha, isso aqui do papel são direitos humanos, ele está provocando a gente que os direitos humanos ele se constrói no nosso cotidiano, e principalmente pelos grupos que têm suas violações, né? Tem os direitos de viver, de morar, de habitar, de existir, violados. Então, é isso que ele está provocando para a gente. E que mesmo com a Declaração de 48, o mundo continua funcionando a partir de uma divisão entre os que têm direitos e os que não têm direito, como eu falei no início, né? Um exemplo é o Brasil, né? Se a gente parar para pensar, ano passado saiu uma pesquisa de que atualmente o Brasil ele aumentou a concentração de renda entre os mais ricos e os mais pobres. Então, se a gente pega na prática, né, a Declaração de Direitos Humanos, quando diz que todo mundo tem direito à alimentação, a gente fala assim, gente, o que está acontecendo? A conta não está batendo, né? Porque de fato, né? As desigualdades sociais, elas vêm aumentando, até porque a gente está falando de interesses de grupos. Interesses diferenciados de grupos diferenciados. E por isso que eu chamo a atenção da importância dos movimentos sociais, porque são a partir dos movimentos sociais que a gente tensiona e traz à tona quais são os direitos que estão sendo violados e como que a gente acredita que os direitos humanos eles têm que ser construídos no nosso cotidiano, certo? Certo. Oi? E um outro autor, só para Claro. alimentar aqui a discussão, um outro autor também que eu acho importante a gente pensar, que é o Douzinas, que ele provoca assim, a gente está vivendo o fim dos direitos humanos? A gente está, de repente, vivenciando a morte dos direitos humanos? Já que eu estou falando, né, que a gente está com uma lacuna muito grande em relação a pessoas muito ricas, a pessoas muito pobres. Na verdade, o que o Douzinas faz a gente refletir, né? Que o que a gente observa hoje é que tanto a direita quanto a esquerda, eles trouxeram para si o discurso dos direitos humanos. Né? Eles estão tentando cooptar os direitos humanos como se fossem bandeiras ou de esquerda ou de direita. E aí, criando as leis, criando os tratados, criando as declarações. Só que, no entanto, esse autor chama atenção para o seguinte, que nós não podemos deixar também que os direitos humanos sejam sequestrados. Ele usa esse termo, o sequestro dos direitos humanos, como se apenas através de legislações, de declarações, os direitos humanos pudessem ser vivenciados. Na verdade, quando a gente fala de leis, a gente fala de declarações, a gente está pensando na questão dos direitos civis, a gente está pensando, de repente, no próprio conceito de cidadania, que dentro do capitalismo tem também toda uma questão, né, que a gente sabe que nem todo mundo consegue acessar o que está escrito na Constituição, pelo menos, né, pensando no Brasil. Então, ele provoca isso da gente. Então, que quando a gente pensa em direitos humanos, a gente não pode ficar preso também à questão de leis, porque senão os direitos humanos ficam aprisionados nisso e acabam sendo sequestrados por discursos, ora de direita, ora da esquerda, e acaba também tirando desse cenário os movimentos sociais, movimentos de juventude, movimentos de mulheres, que são as pessoas, os protagonistas de reivindicarem também melhorias e dignidade humana. Então é importante a gente pensar nisso também, que esses dois autores, tanto o Herrera Flores como o Douzinas, trazem para a gente. E aí você me perguntou sobre a questão da violação dos direitos na Maré, né? O que eu percebo, né? Como que está aí essa questão. De fato, sim, a gente tem, né? A Maré, infelizmente, é um complexo de favelas que é bem conhecido, né? Volta e meia aparece na televisão, nos noticiários, por conta das diversas violações de direitos que existem nesse território, né? Que é atravessado por diversas violências.
e principalmente promovidas pelo Estado. E uma coisa que a gente tem que refletir também, que hoje o Estado brasileiro é um dos maiores violadores dos direitos humanos, se a gente parar para pensar em relação à violação. O Estado brasileiro é um dos maiores violadores de direitos. E como isso se manifesta na Maré? A gente vem acompanhando, desde antes da pandemia, a precarização dos serviços públicos. E aí eu vou dar o exemplo do serviço de saúde, né? Então, desde antes da pandemia, a gente vem acompanhando manifestações de profissionais de saúde, saúde mental, a precarização das unidades de família. Eu já falei isso em outro espaço, vou repetir aqui. A gente tem a Clínica da Família, Jeremias, que é localizada lá onde eu trabalho, que é na Nova Holanda, que funciona em condições precárias. O pessoal tem que contratar serviço de pipa d'água para poder ter água. A questão da luz também. Volta e meia a unidade de saúde fica sem luz, não pode atender. E os profissionais que ali atuam principalmente por conta de princípios éticos, princípios, né, que baseiam a sua atuação profissional. Porque, de fato, não é fácil. A saúde mental também, né, quando a gente pensa nos equipamentos, no CAPS Miramaqueba, que é uma unidade de saúde responsável pelo atendimento de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas, que desde 2014, se eu não me engano, vem passando por uma série de precarização. Aí você pensa, poxa, mas existe um ataque ao SUS, né, em vigor. Só que quando a gente fala de espaços de favelas, espaços de periferia, esses ataques são sentidos de forma muito mais intensas pela população que habita naqueles locais. E aí, tem uma autora chamada Márcia Leite, que inclusive ela provoca o seguinte, que a forma como tanto os serviços de saúde, como também a política de segurança pública que hoje vigora nas favelas da Maré, são políticas intencionais de precarização sistêmica da vida. Então, não é pontual, é uma construção cotidiana da morte, é uma construção cotidiana do genocídio. Mesmo que a gente não morra do fuzil, são construídas cotidianamente condições de precarização para que essa população ela seja exterminada. E isso tem a ver com violação de direitos humanos. E a gente precisa denunciar isso, a gente precisa falar disso, conversar sobre isso com os nossos usuários, né? Porque a forma também é uma forma também da gente, a partir da conscientização, a partir da democratização das informações, a gente construir estratégias também de resistência, né? Porque é disso que a gente está falando, é resistência diária, cotidiana, né? E aí, quando eu trago essa informação da precarização cotidiana da vida, né, que a Márcia Leite ela apresenta, eu fiquei pensando também no próprio conceito de necropolítica, né, do Achille Mbembe, que é um outro autor que fala da necropolítica, que também é um conjunto de ações para exterminar determinados grupos. E aí, com um requinte, que é importante também a gente falar, que mata qualquer um? Não mata qualquer um, não. Existem determinados grupos que vão ser os escolhidos para serem exterminados. Então, a gente precisa pensar na questão do racismo, na questão racial, né? Que o racismo hoje opera como um aliado, né, dessa política de precarização e determina quais os indivíduos da sociedade vão morrer. Então, a gente vem assistindo a morte da juventude preta, cotidianamente, crianças negras, cotidianamente sendo mortas, exterminadas. E, por outro lado, quando a gente fala da política de segurança pública, é uma política intencional que não prioriza a inteligência, prioriza ações aleatórias e que tem, sim, alvos, miras certas para atingir.
Então, é a gente pensar tanto na necropolítica como o conceito de racismo estrutural também, que vem sendo falado, né? Enfim, em vários espaços, mas é um conceito importante para a gente pensar e também pensar em estratégias da gente estar conseguindo reverter isso. E uma coisa que eu quero trazer, que é muito importante, que tem a ver com o movimento de mulheres, e principalmente com mulheres periféricas e de favelas, que tem a ver com a morte dos filhos dessas mulheres, né? Então, hoje, quando a gente pensa em movimento de mulheres pretas de favelas, é a gente pensar que, inclusive, uma pauta dessas mulheres tem a ver com lutar pela vida dos seus filhos, que são homens, né? Que na maioria das vezes morrem, mas que elas, enquanto mãe, precisam lutar, precisam trazer para suas pautas, enquanto mulheres, para denunciar o que vem sendo feito em relação a esses filhos pretos que vêm morrendo cada dia mais. Então, assim, são alguns exemplos de violações de direitos humanos. Claro que tem mais coisa, mas eu acho que isso aqui dá para a gente trazer, né, e pensar concretamente quando a gente fala de violações, isso se opera no cotidiano da Maré. Nossa, Vivi, eu tô impactada. E quando você começou a falar, foi a primeira coisa que me veio, foi o Mabembe, né? Falando sobre a questão da necropolítica, porque é sobre isto, né? E não é simplesmente ter ali o corpo daquele jovem preto morto, estirado, somente. São as políticas que se formam para que aquele jovem não tenha nenhum acesso, sabe? E isso é assustador, é assustador. Quando eu comecei a pensar que a necropolítica ela parte também daí, isso foi como uma faca atravessada, porque é assustador, de verdade. Isso que a Érica coloca, as mulheres não têm direito ao luto do menino que foi dentro da casa dele, né? Ele estava dentro da casa dele com os primos, salvo engano, e a polícia chega e extermina esse menino e some com o corpo dele. Então, Exato. é perceber isso de uma maneira muito evidente em pequenas ações. A gente não precisa ir no macro, a gente vai vendo no micro como isso é sutil e como isso é de... Assim, como o genocídio ele está instalado contra o nosso povo. Sim, Contra o nosso povo, sabe? É assustador de verdade. E pensar o espaço da Maré, que é um espaço rico, não somente de violação, mas é um espaço rico de cultura, de outras questões que envolvem o contexto, né? E pensar que isso também está instalado para essa população é também de um susto grande que a gente tem. Né? E quando a gente pensa em você como assistente social, como aquela que garante os direitos, né, eu faço uma ideia de como gira em torno do seu trabalho, a sua cabeça, tudo que você faz para pensar estratégias de garantir a vivência dessas pessoas, porque a gente quer o direito de estar vivo, sabe? A gente quer ficar vivo e viva. E Vivi? Oi, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Eu só queria complementar, Evelyn, rapidinho isso que você falou, porque na verdade eu penso que o acesso ao conhecimento, claro, né, a gente lendo essas coisas tudo traz uma angústia muito grande, mas é a partir daí também a gente conhecendo como que funciona, né? Como que isso tudo é operado, é a forma também que a gente tem de reação, né? E pensar e refletir com os usuários. E aí, quando eu falo dos usuários, eu falo da juventude, eu falo das meninas que eu estou fazendo agora trabalho de mobilização, as jovens mobilizadoras, as crianças do Luta pela Paz, e não só do Luta pela Paz, as instituições que atuam na Maré, os coletivos, né, os grupos, tem esse papel também. E aí, por isso que hoje eu vibro quando a gente consegue adentrar, né, no espaço da universidade, no espaço de reflexão, porque é exatamente para isso, para a gente se apropriar dessas discussões, construir as nossas próprias reflexões também, a partir do que a gente vive, a partir do nosso lugar de fala, a partir das nossas narrativas, a partir do jeito que a gente fala também, né, sem querer ser capturado também por determinados padrões europeus, aquela coisa toda, né? Enfim, do jeito que a gente fala, é uma forma também de resistência. Então, a gente precisa entender que
quando eu trago esse conceito de precarização contínua da vida, uma precarização diária, né? Eu acho que mais do que a gente se desesperar e de repente desanimar, é a gente pensar assim, bom, eles combinaram isso, então a gente precisa, né, pensar nas estratégias, nos combinados que vários grupos já vêm falando, movimento negro, a gente combinar que a gente vai resistir como a gente vem fazendo já há 500 anos, né, e vai sobreviver, entendendo qual é a lógica aí que opera essa violação de direitos cotidiana. A Érica falou da questão do luto, né? Que as mães não têm direito ao luto. E é também a Judith Butler, que é uma autora também, que fala, que escreve não só sobre questões de gênero, mas também pensa esses arranjos sociais, ela provoca isso também, né? Que existem vidas que não são passíveis de luto na nossa sociedade, né? Então, por isso também que é importante, quando a gente fala desse extermínio, é a gente pensar também que determinados grupos são escolhidos para serem inimigos e potenciais, logo, nem direito ao choro, nem direito ao velório, nem direito, né, a um monte de coisa, quando a gente pensa aí na despedida de um ente querido, alguns grupos não têm. Mas eu vibro quando a favela se manifesta, a favela se denuncia, a favela queima pneu para dizer assim, não, a gente tem direito ao luto sim, né? A gente precisa chorar pelos nossos filhos, a gente tem direito. É com muita dor, sem querer romantizar, né? Porque, pelo contrário, é muito dolorido. Mas é a forma também que a gente está encontrando de falar, não, a gente tem sim direito a chorar pelos nossos mortos e mais, a gente tem direito de um dia não ter mais mortos para chorar também. Sim, sim. É sobre isso. Que bom você trazer esse acalanto, né, Vivi? A gente precisa também desse outro lado. A gente vê tanto, né, uma parte, mas é bom você trazer esse pingo de esperança. E pensando aí no seu movimento como assistente social na Maré, fala um pouquinho pra gente de como é essa construção, de como você vivencia isso, como é a sua vivência em estar na Maré e também ter a Maré como seu espaço de trabalho. Certo, Evelyn. Como eu falei, né? Eu atuo na Maré tem 12 anos, né? Que eu estou atuando nesse espaço, na luta pela paz. Como eu disse, eu já tive também uma intervenção na Rede da Maré durante 2 anos, fazendo trabalho com mulheres, com escolas. Atuei no Presidente Samora Machel, atuei na Escola Elis Regina, atuei na creche Cleia, que hoje em dia foi municipalizada, na Escola Tenente Napion, na Escola Bahia. Circulei um pouquinho pela Maré, né? A gente já fez alguns trabalhos também na Marcílio Dias, que é uma das 16 comunidades da Maré, que é lá na Passarela 16 da Avenida Brasil, para quem não sabe, e também na Baixa do Sapateiro, né? E aí, uma questão que eu queria destacar que eu não queria falar só de mim, né? Eu queria falar dessa equipe da Luta pela Paz, que atua comigo cotidianamente também. Então, assim, tem 2 mulheres que são incríveis, que são a Marlúcia e a Dona Miriam, que são super reconhecidas, fazem um trabalho fundamental na Maré, reconhecidas pela juventude. A Miriam trabalha lá há 20 anos, desde que a instituição foi fundada. Ela é nossa mentora. E essas mulheres simplesmente fazem um trabalho com juventude, principalmente a juventude que passou pelo sistema prisional, né, que também é um tema que tem a ver com direitos humanos, que esses jovens também, quando saem, ficam alijados e não têm a oportunidade de arrumar emprego, são estigmatizados. Então, essas mulheres fazem um trabalho muito importante com essa juventude. Então, assim, saudar a Miriam, a Marluce, tem outras também, mas elas vão me entender, porque com certeza vão se sentir representadas quando eu falo, né, dessas 2 mulheres que são superpotência lá na luta pela paz. Eu coordenava recentemente
equipe de esporte social da Luta pela Paz, que é uma equipe que é composta por assistentes sociais, psicólogos, mentor, advogados, estagiários de serviço social da UFRJ. E desde maio desse ano, eu migrei para uma nova área, né, da instituição, que é uma área responsável por pensar temas transversais. Que temas são esses, né? Gênero e sexualidade, a questão racial, a questão da deficiência, que é uma questão também que é importante a gente falar, né? Que as pessoas com deficiência na maré, quase também não têm oportunidade quando a gente pensa em violação de direitos humanos. Então, é uma área que surge para tanto trabalhar com projetos nessas áreas, para a juventude e para suas famílias. Essa atuação, ela começou em 2010, né? Principalmente nas áreas de gênero e sexualidade. Por quê? Um grupo de funcionários da Luta pela Paz viu na instituição a possibilidade de usar os espaços de reflexão que a gente tinha, que a gente chama de desenvolvimento pessoal, que todos os alunos que fazem atividade na instituição passam por rodas de reflexão, não fazem só esporte, mas também tem essa atividade de reflexão. Nós vimos a possibilidade de uma instituição que trabalha com boxe e artes marciais, que são esportes ditos masculinos, né? Reforçando essa coisa da força, do machismo. A gente viu a possibilidade de reflexão de gênero e sexualidade, questão racial com os alunos. A partir também de histórias e relatos que a gente tinha acesso no dia a dia, né? Histórias de violência contra a mulher, a questão da homofobia, a questão do racismo. Então, a partir desse contato cotidiano com esses alunos e alunas e famílias, a gente pensou, nossa, a luta pela paz é um terreno super fértil para a gente começar a travar essas discussões com as pessoas atendidas, né? Porque às vezes as pessoas assim, né, trabalha com boxe, artes marciais, mas não, gente, é um local que é possível a gente fazer essas discussões e não só isso, fazer trabalho com as famílias. Então, a equipe de esporte social, e aí já entrando em algumas ações, né, outras ações que a gente faz, a equipe de suporte social tem um trabalho muito importante com as famílias, reuniões mensais com as famílias das modalidades esportivas. Nós temos 7 modalidades esportivas na instituição, mais trabalhos na área de educação, empregabilidade, liderança juvenil. Então, essa equipe promove discussões com essas famílias. Então, são reuniões temáticas para pensar a maré, para pensar como que os serviços da maré estão instalados, a questão da precarização, mas também incentivar que essas mães, esses pais, essas famílias participem de espaços de controle social. Então, é um trabalho muito interessante que é feito por essa equipe. Quando eu falo da questão da empregabilidade, né, que é um pilar da luta pela paz, no início, você citou, né, a questão da juventude, a questão dos direitos, a gente pensar nisso também. No início da minha fala, eu disse do apoio que eu tive do pessoal do grupo jovem, lá dos meus 15 anos, né, da igreja. Então, é importante a gente ter instituições que tenham espaço para essa juventude terem apoio também, desenvolverem o seu potencial, porque o potencial ele está lá, só precisa de oportunidades, né? Então, quando a gente fala que faz um trabalho na área de empregabilidade, inserção de mercado de trabalho, é isso, né? A gente poder pensar com essa juventude que possibilidades e também as possibilidades que não tem e como que a gente provoca, né, e consegue abrir aí um caminho para essa juventude ingressar no mercado de trabalho, se repensar e pensar o futuro. Em relação à questão do esporte também, né, que essas 7 modalidades, quando a gente pensa, se muitas pessoas fossem acessar de forma privada, de forma particular, com certeza, de repente, muitas crianças, muitos jovens não poderiam acessar esse direito, né, que está, inclusive, lá na Declaração de Direitos Humanos, que é o direito ao lazer, direito ao esporte, né? Então, quando a gente pensa que a gente tem 2.000 crianças e jovens que passam anualmente na instituição, pensar que essas pessoas, de certa forma, estão tendo acesso a um direito, né? E aí,
eu quero destacar também que muitos jovens, inclusive, já ingressaram na seleção brasileira de boxe, né? Que é uma atuação também, é uma atuação também da instituição, que a gente chama de categoria C. A Luta pela Paz não trabalha com esportes de competição, em sua maioria, sim, esporte educacional, mas tem um pequeno grupo que se interessa, que quer, né, seguir a carreira profissional na área do esporte e, inclusive, a gente, né, enquanto instituição, consegue promover isso. A questão da educação, né, que são os projetos de reforço escolar, que promovem também reforço no contraturno escolar para crianças que estão com dificuldade na escola. Isso é uma forma também de estar apoiando, desenvolvendo a potência dessas crianças e jovens. O acesso à cidade, né, através de passeios para lugares fora da cidade, que muitas vezes muitas crianças, muitos jovens e suas famílias, que também a gente leva as famílias para os passeios, não conseguem acessar, né? Reforçar a questão da acolhida para essas famílias, porque uma coisa é certa. Infelizmente, pelo sucateamento dos equipamentos de assistência social, né? E aí pensando o CRAS Nelson Mandela, que é nosso aliado na Maré, que inclusive teve, né, a sua diretora, a Denise, perdeu a Denise para o Covid-19, por conta aí de logo no início da pandemia, os profissionais estarem trabalhando sem EPIs, é a gente pensar que a luta pela paz entra também como reforço desse equipamento da assistência, né? Quando a gente troca com elas e falam, olha, a gente só tem atualmente 2 ou 3 assistentes sociais para atender não só a Maré, 16 comunidades, mas várias outras áreas ali ao entorno da Maré, né? Mas aí reforçando essa política de precarização, né, que a gente está falando, cotidiana da vida. Isso não é à toa, né? Que não se investe em assistência, não se investe em profissionais para atuarem no CRAS e acaba também gerando, né, um adoecimento dessas profissionais que atuam nesses equipamentos da prefeitura. Trabalho também de ampliação de rede, né, atuando em conjunto com outras instituições da Maré. Um exemplo foi que no ano passado a gente estava com um índice muito grande de jovens e adolescentes com sofrimento de saúde mental, né? Então, através da articulação da luta pela paz com outras instituições, a gente conseguiu criar uma rede ampliada de saúde mental para a gente conseguir trocar entre as equipes das instituições que estavam passando também pelos mesmos problemas que a gente, né, da luta pela paz, e que de fato a gente ficava sem saber o que fazer, né? Até porque quando a gente fala de sofrimento em saúde mental, na juventude, nos adolescentes, tem a ver com situações concretas dessas violações de direitos, com racismo, questão da sexualidade, questão do gênero, e que de fato trazem um sofrimento muito grande, né, para essas pessoas que estão em desenvolvimento ainda e que precisam de apoio, né? Uma coisa que eu quero destacar tem a ver com a pandemia, né? A gente pensar também na situação da pandemia. Eu fiz recentemente um trabalho para o mestrado, né? E aí eu acessei o site da Prefeitura do Rio também para ver quais foram as ações que foram implementadas para combate ao Covid-19 nas favelas. E o que me chamou a atenção de vários pontos, várias decisões que a prefeitura determinou para combate ao Covid-19, eu só consegui identificar uma que tinha a ver com as sirenes, que seriam ligadas, né, para orientar as populações das favelas e periferias sobre o Covid-19. Então, ações na área de assistência, né, de prevenção, de limpeza das ruas, isso não aparece. Quem tiver curiosidade, acessa lá o site da prefeitura que vocês vão ver. E aí, pensando nessa construção dos direitos humanos cotidiana, né, no dia a dia, pensar também que não só a Maré, mas como várias favelas do Rio de Janeiro deram um banho também em relação à articulação, né, pensando em projetos, em prevenção da Covid-19 para estar apoiando a população. E aí, em relação à luta pela paz, né, eu destaco
A questão da criação do projeto de jovens mobilizadores em saúde mental, que foi um grupo de 30 jovens que nós conseguimos que eles passassem processo seletivo, recebendo bolsa, auxílio, para serem multiplicadores de saúde mental para outros jovens da Maré, né? Que a pandemia trouxe isso também. Na verdade, só reforçou esse sofrimento em saúde mental, que, como eu falei, a gente já estava vivendo e ainda está vivendo desde 2019. A questão do atendimento psicológico também, né? A partir da contratação de profissionais de psicologia para atender esses usuários e usuárias, e a distribuição do Marecard, que é um cartão alimentação, Evelyn, que foi disponibilizado para as pessoas atendidas na instituição. Então, assim, esse movimento cotidiano, né, tanto dos moradores como da instituição, a gente, né, pode trazer aqui como um exemplo de fortalecimento desse entendimento do que é direitos humanos no dia a dia. E pensando em ações macro, que tem a ver com violações do Estado, pensando na segurança pública, é destacar também a nossa participação na Marcha contra a Violência na Maré, que ocorreu em 2017. Eu não sei se você soube na época, que foi uma grande marcha que aconteceu na Maré, né, que a gente percorreu várias ruas lá da Maré, denunciando as violações, que na ocasião estava tendo operação policial rotineiramente, assim, vários dias de aulas suspensas, unidades de saúde suspensa. Então, foi um ano bem complicado. E aí surge a Marcha contra a Violência na Maré, e da marcha surge o Fórum Baixa de Violência na Maré, que é composto por várias instituições, né? Outra ação também que foi pensada por várias instituições e que a Luta pela Paz é uma das participantes, tem a ver com a ação civil pública, né, contra as operações que estavam acontecendo, inclusive no período da noite, que a polícia entrava, ficava de noite nas casas das pessoas, chegava muito cedo, saía muito tarde. E aí, fruto disso, teve uma ação civil pública, e essa ação, inclusive, reuniu várias cartas das crianças da Maré, falando dessa violação dos direitos que aconteceu na Maré, que foi entregue na Defensoria Pública. A partir disso, a Justiça determinou, né, que as operações fossem suspensas, e também a questão do horário, e várias regulamentações, inclusive com câmera. Aí, se você me perguntar, Viviane, isso está funcionando? Funciona? Na pandemia, agora a gente assistiu, né, episódios de operação na Maré. Mesmo a Justiça tendo determinado que não era para ter, a gente assistiu. Mas o que eu quero reforçar também e trazer à tona é que a gente está num campo de disputa cotidiano. Quando eu falo, né, que direitos humanos é um campo de disputa, tem a ver com isso. A gente avança, a gente recua, a gente avança, a gente recua, mas que a gente não pode perder de vista que a gente tem que continuar, né, lutando e trabalhando em conjunto, né, com outras instituições, com os moradores, com os coletivos, e denunciando o que está acontecendo. Eu acho que eu já falei muito, né? Eu tenho mais coisa aqui, mas eu acho que eu já falei muito. Não, que isso. Gente, ó, só para lembrar, podem colocar suas perguntas, tá? A gente está há 7 minutos e está tudo ok, não tem problema, você respondeu bastante coisa. Você já trouxe, né, que eu ia te perguntar sobre o papel da instituição, como ela funciona. Você trouxe isso de uma maneira bem, né, explicada, deu para a gente poder entender como funciona. É um trabalho incrível, um trabalho necessário, um trabalho que garante os direitos humanos para essa população, e isso é importante. É importante não só para a população que ali está, que vai ter o direito em si garantido, mas também para quem está aqui nessa live hoje, para poder verificar que, tirar aquele estereótipo de que favela, né, tem aquele criador de coisas ruins. Não, gente, a Maré também é um campo de positividade. Tá aí o trabalho da Vivi para mostrar para cada um de nós e cada uma de nós como é importante os movimentos sociais também dentro desses espaços, para poder trazer um pouco mais desse brilho. Mas se a gente reparou, ela veio falando o tempo todo de pessoas que são também da Maré, trabalhando junto nesse movimento do Luta pela Paz.
Então, a favela também é um lugar de coisas boas, a gente precisa tirar essa venda, esse estereótipo marcado aí, que é um projeto também para acabar com esse espaço e, sobretudo, com a população desse espaço. Então, é muito importante. A Beatriz está perguntando aqui se o cartão que a Luta pela Paz disponibiliza é alimentício. Isso. É um cartão de alimentação que a pessoa tem autonomia, né, de ir no mercado e decidir o que vai comprar, enfim. Entendi. Vivi, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou da questão da rede, né, da gente trabalhar em rede, como isso é importante, de como as parcerias também, elas são importantes nesse processo para poder garantir esses direitos. E eu gostaria que você falasse um pouco dos equipamentos de atendimento à mulher na maré, pensando também na RAM. Você poderia falar um pouco para a gente? Sim, posso. Então, a RAM, que é a rede de apoio às mulheres da maré, né? É uma rede que se formou recentemente, tá, gente? No Espaço da Maré. Em junho de 2020, agora, o que acontece? A Luta pela Paz, ela decide atuar com alguns projetos de mulheres no território, só que a gente também não queria fazer mais do mesmo, porque como você bem falou, existem outras instituições da Maré que trabalham com foco em mulheres, né? A gente tem a Casa das Mulheres da Maré, que funciona com vários programas, vários projetos super interessantes voltados para o público feminino. Tem o Centro de Referência de Mulheres da Maré, que é na Vila do João também, que trabalha com vários projetos e com foco também pensando nessa questão da violência contra a mulher. Então, essas instituições estão no território fazendo um trabalho de excelência. Então, quando a Luta pela Paz decide, né, começar alguns projetos, a gente consulta essas instituições, Observatório de Favelas, o Centro de Referência de Mulheres da Maré do Fundão, para a gente falar assim, poxa, a gente não quer fazer mais do mesmo, o que é possível? E aí, a partir dessa conversa, né, eu lembro que na ocasião eu falei com o pessoal, eu queria de repente ligar diretamente para alguns equipamentos, né, do sistema especializado de atendimento, e aí a gente chega à conclusão que, na verdade, tanto o Centro de Referência de Mulheres da Maré, Carminha Rosa, quanto a Casa das Mulheres são as instituições referência no atendimento, e que, na verdade, as outras instituições, né, com seus serviços que realizam, compõem essa rede de apoio. E aí, por isso, a gente decide criar, né, a RAM, que é a Rede de Apoio de Atendimento a Mulheres da Maré, pensando um fluxo de atendimento para essas mulheres e o papel de cada instituição. Né? Qual é o papel da Luta pela Paz? Qual é o papel do Observatório de Favelas? Qual é o papel do CRMM dentro desse fluxo para cada uma se apoiar, articulando e poder encaminhar essas mulheres, né, para os serviços, para os cursos, da melhor forma possível. E também é uma forma de apoio entre as equipes. Trabalhar com violência, né? O tema de violência contra a mulher não é fácil, é um tema, né, que está aí num campo muito minado, até porque é um outro tipo de violência estrutural, né, e é violação de direitos humanos também. Então, nada melhor do que a gente poder contar com esse apoio em rede para pensar essas violações dos direitos das mulheres. Então, desde junho a gente vem se reunindo, Evelyn. A gente já conseguiu montar esse fluxo, entendendo qual o papel de cada instituição da Maré no atendimento dessas mulheres. Nós já fizemos 2 apresentações e foi muito interessante que na primeira apresentação da RAM, a gente contou com a presença de 50 instituições diferentes, né? Então a gente ficou até surpreso, então entendendo também que tá todo mundo querendo, né, articular, entender como funciona, trabalhar, fazer essa articulação e aproximar as instituições também não é fácil, né? Então a gente ficou muito surpreso e muito feliz que muita gente compôs a reunião e tirou dúvidas e perguntou como que ia funcionar, como que poderia contribuir. E recentemente, agora, no dia 24 de novembro, a gente fez o segundo momento de apresentação e tinham 30 representantes de instituições. Então, assim, a gente está vendo que é uma temática super importante
e que, de fato, muitos profissionais querem estar trocando, né? Querem estar dialogando sobre isso, até para a gente entender o que é possível e dar conta também das nossas frustrações, né? Uma coisa que a gente... Oi. Vou te pedir uma licencinha, a gente tem 20 segundos para terminar essa live. Eu vou finalizar essa e vou chamar outra, tá bom? Tá, Pra fala gente pro não cair pessoal no meio. voltar. Isso, gente, por favor, olha, tô vendo 20 aqui. Então voltem com a gente, tá? Vou derrubar essa e daqui a pouco a gente tá voltando. Peraí.